Oi, pessoal! Chegamos na reta final do nosso passeio. Hoje nós vamos concluir nossa série falando sobre o convite principal de Francisco. Um convite que ele fez não somente para os frades, mas fez e continua fazendo para todos nós. Ele nos convida a um retorno ao Evangelho. E nós, que chegamos até aqui, seguindo todos esses episódios, é porque amamos muito a figura de Francisco. Mas o que estamos fazendo? Estamos ouvindo e aceitando ou entendendo o seu convite? Ele buscou o cristianismo primitivo e fundou uma ordem que voltava nos passos do Cristo, com total obediência ao Evangelho. Mas como todo ideal, quando desce entre nós, termina por se contaminar pelas paixões e opiniões fragmentárias em que estamos imersos. O que mais doía em Francisco era ver o cristianismo mais uma vez renegado e esquecido. Então reverbera sempre esse convite de Francisco em nossas mentes e em nossos corações. Nos falta, portanto, abraçar esse convite com sinceridade e amor. Então, para falar nessa proposta, nesse retorno ao Evangelho, nada melhor do que passearmos no Eremitério delle Celle, porque este eremitério foi o primeiro convento construído por Francisco em torno a 1211, e ele voltou aqui e viveu por uns tempos também depois de ter recebido os estigmas, e foi aqui provavelmente que ele escreveu em maio de 1226, poucos meses antes de sua partida, o seu testamento, um dos seus escritos mais preciosos, no qual ele faz uma síntese de toda a sua experiência espiritual. Francisco foi em Cortona em 1211 com Frei Silvestro e no local conheceu Guido Vagniotelli, que o recebeu na sua casa, e com as preces de Francisco ele recebeu o dom da vocação religiosa. De fato, quando ele entra na fraternidade, ele doa o local que Francisco gostava muito, pois era isolado, no meio do bosque, perto de um percurso de água, com a natureza ao redor, que favorecia o seu desejo de silêncio e de contemplação. O magnífico panorama é um convite a louvar a Deus. A mensagem de Francisco conquista Cortona, tanto que aqui nasce em 1247 Margherita da Cortona, a terceira pérola do franciscanismo. Ela seguiu de forma heróica os passos de Francisco. Foi aqui então que Francisco, junto com Egídio, Elias, Guido e outros seguidores, construíram com as próprias mãos 9 celas. Eram as primeiras celas do movimento franciscano, nos convidando a um retorno às nascentes do franciscanismo. Quando todos os que ali estavam vibravam em perfeita harmonia e sintonia de ideais, Francisco, finalmente, depois de um período de solidão, tinha recebido pelas mãos de Deus uma família. A última visita de Francisco nesse local se deu 4 meses antes da sua morte. Voltando de Siena com Frei Elias para Assis,
a causa da doença já muito avançada, Francisco descansou por uns dias nesse eremitério. Os frades, vendo que Francisco estava pouco a pouco abandonando seu corpo, pediram para que ele escrevesse algo para deixar para eles como herança. E assim, Francisco deixa o seu testamento. Ele, que nada possuía de material, poderia deixar simplesmente a sua maior riqueza, que era a sua experiência de vida e o roteiro para viver o amor incondicional. Então, no seu testamento, ele diz: "E depois que o Senhor me deu o cuidado dos irmãos, ninguém me ensinava o que devia fazer, mas o mesmo Altíssimo me revelou que devia viver segundo a forma do Santo Evangelho." O Testamento de Francisco é um documento cheio de ternura e de ardor que convida seus companheiros a permanecerem na via da obediência, seguindo o Santo Evangelho que ele imprime na forma de regra para a ordem. Hoje, Francisco volta a nos fazer o mesmo convite, que possamos voltar à fonte de águas cristalinas, na qual nasceu em Francisco o amor flamejante pelo Cristo e pelo seu caminho de pobreza e humildade. Que os desvios do caminho possam encontrar novamente a reta via da redenção e do Evangelho. Que ao beber da fonte do Cristo, possamos nunca mais sentir sede novamente. E sem mais desvios, que possamos finalmente abraçar a vontade do Pai, fazendo com que esta vontade seja também a nossa. Bom, meus amigos, hoje, já com saudades, vamos terminando nosso percurso. Eu amei fazer esta viagem junto a cada um de vocês. Espero em novo reencontro. Eu aprendi bastante e tentei passar para vocês minhas emoções e reflexões. Espero que hoje todos nós possamos terminar esse percurso, iniciando um novo que nos levará a novas descobertas e novas motivações, para que possamos chegar ao objetivo maior de nossa busca, que é encontrar a força crística em nosso íntimo, pois somente esta força nos impulsionará a um mergulho na profundidade do agir evangelicamente, contribuindo na construção da casa que Francisco foi chamado a restaurar, ou seja, que não mais tenhamos divisões de grupos ou pensamentos filosóficos ou religiosos, mas que todos nós possamos trabalhar para restaurar a nossa casa comum, onde nenhum de nós, independentemente do que acreditamos ou seguimos, podemos ficar excluídos. Precisamos restaurar a nossa amada sociedade, nos baseando nos preceitos da lei biológica evolutiva inerente a todos os seres, lei a qual chamamos Evangelho. Paz e bem a todos.